Bom, pessoal, dando sequência, vamos falar sobre a classificação das máquinas de fluxo. Como se trata de um tema muito amplo, é fácil pensar que não vai existir uma única forma de se fazer essa classificação, tá? O que nós vamos comentar aqui são três formas principais, ou as três mais utilizadas, que é relativa à direção da transferência de energia, o tipo de fluido utilizado, e o princípio de operação. Bom, considerando a direção da transferência de energia, nós vamos fazer a distinção basicamente quando a energia armazenada no fluido é transformada em energia mecânica e quando a energia mecânica é armazenada no fluido. Nesse primeiro caso, nós estamos falando de turbinas. E no segundo caso, nós estamos falando de bombas, ventiladores, sopradores e compressores. Aqui poderia fazer uma distinção também em turbinas a gás, turbinas hidráulicas, mas não cabe, são todas turbinas, né? E aqui é só porque realmente a nomenclatura é diferente, quando a gente trabalha com fluidos diferentes, o que entra na próxima classificação, que é o tipo de fluido utilizado. E aí nós podemos fazer a distinção se estamos trabalhando com líquidos ou com gás. Trabalhando com líquido, nós vamos falar de turbinas hidráulicas, e bombas. São basicamente o objeto de estudo desse nosso curso de máquinas de fluxo. Trabalhando com gás, podemos falar de turbinas a gás. Vocês vão ver isso daqui em mais detalhe lá em máquinas térmicas. Ventiladores. Sopradores e compressores.
Isso daqui é abordado em mais detalhe na disciplina de ventilação, tá? Ventilação industrial, e a parte de compressores vocês veem lá em refrigeração. Tá? Lembrando aqui que em turbinas hidráulicas quase sempre o fluido utilizado é a água. Tá? E por outro lado, quando nós falamos aqui em gás, esse gás pode ser o ar ou qualquer outro fluido compressível, tá? Por exemplo, pensando em gases de combustão. Só uma distinção rápida aqui. Qual seria a diferença entre compressores, sopradores e ventiladores? Bom, quando nós falamos em compressores, nós estamos falando em um nível mais alto de pressão. Tá? Então, a variação de pressão ela vai crescer de um ventilador até um compressor. Por outro lado, a velocidade do escoamento tende a agir na direção contrária. Tá? Então, nós vamos ter uma velocidade mais baixa para um compressor e uma velocidade mais alta para um ventilador. Ou seja, o compressor ele trabalha armazenando energia no fluido, principalmente na forma de pressão, enquanto os sopradores e ventiladores trabalham transformando ou transferindo energia para o fluido, principalmente na forma de velocidade. E aqui o princípio que talvez seja o mais importante do ponto de vista de classificação de máquinas de fluxo, que é em relação ao princípio de operação. E aí nós podemos pensar em ação dinâmica, ou ação estática. Dentro da ação dinâmica, nós vamos destacar as máquinas rotodinâmicas. Também chamado de turbomáquinas. Também existem alguns outros dispositivos ou máquinas especiais que poderiam ser classificadas dentro da ação dinâmica, mas nós não vamos comentar aqui agora. Tá? E por outro lado, na ação estática, estão as máquinas de deslocamento positivo. Bom, quais seriam as principais diferenças? Tá? Na ação dinâmica, as máquinas baseiam-se no movimento contínuo. Do fluido. Ou seja, sempre vai existir um movimento relativo constante entre as partes da máquina e o fluido. Tá? Por outro lado,
nas máquinas de ação estática, uma determinada quantidade de fluido vai ser armazenada ou seja, você vai prender uma determinada quantidade de fluido, tá? Em uma câmara. De tal forma que essa massa, essa determinada quantidade de fluido que foi presa dentro da máquina vai se comportar como um sistema termodinâmico fechado. Então, essa é a principal diferença, tá? Que você tem um movimento contínuo em turbomáquinas. Em máquinas de ação estática, por exemplo, máquinas de deslocamento positivo, tá? Você vai ter durante um determinado período de tempo, mesmo que muito breve, muito curto, o armazenamento de uma determinada porção de fluido, de tal forma que ele possa ser analisado como um sistema fechado, tá? Dessa forma, um dos contornos do sistema vai se movimentar e vai alterar fisicamente, tá? Aumentando ou diminuindo o volume no qual esse fluido está armazenado. Então esse daqui seria o nosso principal forma de classificação de máquinas de fluxo, tá? Lá no Google Classroom eu vou deixar um material que vai ajudar bastante no entendimento disso daqui, com alguns vídeos, algumas animações que vão possibilitar entender muito bem essa diferença nesse conceito. De novo, um vídeo bem curto, tá? Na sequência nós vamos começar a falar sobre o princípio de quantidade de movimento angular aplicado a turbomáquinas. Muito obrigado, pessoal.